Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo? Tudo belezinha? Bom, hoje nós vamos começar aqui, dando continuidade aí, falando um pouquinho sobre calor. Nós vamos continuar nos estudos de calorimetria, tá bom? Bom, vocês estão lembrados, lá no início do ano, que a gente falou sobre o conceito de calor, que o calor é energia térmica em trânsito, né? Já vamos voltar aí para poder falar um pouquinho a respeito disso. Antes disso, vamos entender o que é essa energia térmica. Bom, a energia térmica é a somatória de todas as energias que existem dentro da agitação de moléculas, dependendo da sua temperatura e da quantidade de moléculas ou partículas que um corpo vai ter. Então, por exemplo, se você pensar numa quantidade de água que a gente coloca para ferver, você pegou uma panela, tá? Colocou água lá dentro e colocou ela em cima do fogão. Quando o calor do fogo, né, do fogão, começa a passar para aquela panela, né, e aquela água que está ali dentro dela, ela começa a passar aquele calor para ela, as moléculas que estavam lá bonitinhas, tranquilamente, elas começam a se agitar. Como é que a gente repara isso? Quando você olha dentro daquele recipiente com água e você percebe que aquelas moléculas, as partículas começam a soltar lá do fundo, né, e subir em direção à superfície da água. Já reparou isso? Uma água fervendo? E aí, conforme vai passando o tempo, a água vai aquecendo, vai aumentando sua temperatura, essas partículas começam a se agitar mais, tá? Essa agitação das moléculas é, na verdade, a temperatura que ela adquire ali, tá? Conforme o passar do tempo e o aquecimento daquela quantidade de água ou qualquer corpo que está sendo aquecido, tendo uma mudança de temperatura, tá? Aumentando, no caso, certo? Bom, essa agitação das moléculas vai depender então dessa temperatura e ela vai gerar uma energia. Lembra que quando a gente tem um movimento de qualquer corpo, gera uma energia cinética, lembra do ano passado? Então, essa agitação, esse movimento gerou essa energia cinética e a soma dessas várias energias, dessas várias partículas, é então essa energia térmica que o corpo adquire. Tá bom? Bom, então entendido o que é essa energia térmica, eu posso entender então como é que ela vai estar em trânsito, tá? Bom, um corpo que tem maior temperatura, por exemplo, você chegou na sua casa um dia de muito calor, depois de uma aula, depois de uma atividade física, qualquer coisa que você tenha feito, e aí você chegou na sua casa e você tira do freezer uma quantidade de cubos de gelo para poder colocar lá no refrigerante, sei lá, num suco, num copo d'água que não estava gelado e assim por diante, certo? Você tirou um desses cubinhos que você tirou de gelo, ele ficou em cima da pia da sua casa, tá? O que vai acontecer? Por estar muito quente, o ambiente estar aquecido, né, um dia de muito calor, o que vai acontecer? Este calor, esse ambiente, ele vai doar calor, tá, para o cubo de gelo que vai então derreter. Então o corpo que tem maior temperatura, ele doa calor para o corpo que tem menor temperatura, certo? Se você abrir a geladeira da sua casa, você vai sentir, tem aquela sensaçãozinha de frio, na verdade, a gente já comentou isso, não é? Por quê? Porque o seu corpo vai estar perdendo calor para a geladeira, tá? Aí você saiu da sua casa, agora não, tá? Hoje não pode, nesses dias não pode, mas você saiu da sua casa quando acabar a quarentena, e aí você está andando na rua, lá um sol de, sei lá, 35 graus. Que calor, na verdade, a sensação térmica muito alta, e aí você sente aquele calor. Por que você sente calor? Porque o sol, né, que é o que está produzindo calor naquele momento, ele vai ter uma temperatura maior do que a do seu corpo, consequentemente você vai sentir aquele calor, porque ele vai doar calor para o seu corpo, certo? Aí você saiu da sua casa, andou no sol, chegou no banco, por exemplo, entrou lá numa agência bancária, entrou no banco, o ar-condicionado bombando lá, 18 graus. Você vai sentir o quê? Frio, ausência de calor. Por quê? Porque o seu corpo vai estar doando calor para o ambiente, no caso ali dentro do banco, que está a uma temperatura muito abaixo do seu corpo. Certo, pessoal? Então deu para entender o que é o calor? É essa energia térmica, então, em trânsito. Ok? Tá. Bem, mas o calor que a gente está falando aqui, neste momento, quando a gente fala de alteração de temperatura, é o chamado calor sensível. O que é esse calor sensível? É a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo. Pensa aqui, ó, o sol cede, o gelo recebe.
Tá? O corpo com maior temperatura cede e o com menor temperatura recebe, certo? Então, cedido ou recebido por um corpo, provocando nele uma variação de temperatura. Tá? Então, eu tenho lá dois corpos. Um com maior temperatura, outro com menor temperatura. Quando eu coloco um em contato com o outro, quando um passa a influenciar o outro, o que acontece? Esse corpo que tinha menor temperatura, ele vai começar a se aquecer, esse vai perder um pouco de calor, né? Eles vão começar a se aquecer, ou esse vai começar a se aquecer, e depois de um certo tempo eles terão adquirido o equilíbrio térmico. Durante esta passagem de temperatura, né, de um corpo com maior, de calor, na verdade, de um corpo que tem maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura, existe o calor, que é a energia térmica em trânsito. Quando eles entraram em equilíbrio, cessa o calor, correto? Porque os dois vão ter a mesma temperatura, não vai ter mais trânsito de energia entre esses dois corpos. Fechado? Bom, muito bem. Então, ocorreu aí a variação de temperatura, eles colocados em contato, aqueceu o que estava com menor temperatura, chegaram ao equilíbrio térmico, tá? Este calor sensível, então, é essa quantidade de calor que um vai doar e o outro vai receber durante esse processo de calor, que é a energia térmica em trânsito. Certo, pessoal? Bom, como que eu calculo, então, este calor sensível que um corpo recebe ou cede? Aí eu calculo pela equação geral da calorimetria, que é o Q macete, tá? Q igual a M vezes C vezes ΔT. Já falo do ΔT daqui a pouquinho para vocês, tá? O que é esse Q? Esse Q vai ser a quantidade de calor que o corpo vai receber ou que o corpo vai ceder. É o Q, tá? Ele é medido em calorias ou em joules, tá? Daqui a pouco a gente fala aí um pouquinho a respeito disso também, tá? Por que caloria ou joules? Podemos já falar até agora a respeito disso daqui, tá? É a unidade de medida deles, tá? Caloria é bastante utilizado por conceitos históricos. E joule é a unidade do Sistema Internacional de Unidades. Então, quando precisa se falar um pouco a respeito disso, talvez lá transmissão para um outro laboratório, alguma coisa assim, referente à quantidade de calor, então é informado em joules, a unidade de medida, tá? Mas calorimetria, né, o nome já diz, então as calorias que um corpo perde ou recebe é bastante utilizado também. Vocês vão ver isso nos nossos exercícios e exemplos, né? A maioria deles medido em cal, ok? Tá? Lembrando que a conversão de unidade aí, ela é aproximadamente uma caloria, aproximadamente 4,2 joules. Na verdade é 4,186, tá? Mas para efeito de cálculo, geralmente utiliza-se 4,2 e alguns exercícios aí de vestibular até colocam para a gente usar como 4 para poder arredondar o valor e facilitar o cálculo que vocês vão fazer. Ok, pessoal? Tá. Massa, ou M. M é a massa, medido em gramas, tá? Então, quando nós tivermos que trabalhar aqui no exercício com os dados, né, no exercício que nós tivermos que fazer aqui, a massa vai ser dado em gramas e já vamos entender por quê. Porque nós temos aqui esse Czinho que é chamado de calor específico. O que é o calor específico? Então, conceitualmente, o calor específico é o seguinte: é a quantidade de calor que um corpo deve receber ou doar, tá? Para que 1 grama deste corpo aqueça ou diminua a sua temperatura, aumente ou diminua a sua temperatura em 1 grau Celsius. Isso é o calor específico. Quanto de calor que eu vou ter que dar para um corpo para ele aumentar ou diminuir sua temperatura, 1 grama de sua massa, no caso, para 1 grau Celsius de sua temperatura, tá? É isso que nós precisamos entender, que é o calor específico. E ele já tem esse nome, calor específico, ele depende do material que é feito o corpo, tá? Então, o calor específico, Czinho, por exemplo, da água vale 1, tá? Mas do ferro vai ter um outro calor específico, o cobre vai ter um outro, o ouro vai ter um outro calor específico e assim por diante. Quantidade de calor que ele vai receber para que 1 grama daquele corpo aumente ou diminua sua temperatura. Quantidade de calor que ele vai receber ou que ele vai ceder, ok? Tá? Só voltando aqui um pouquinho no calor sensível, nós vamos ver o calor latente, tá? Quando nós falarmos em variação apenas de temperatura, pessoal, eu vou estar falando em variação ou em calor sensível, tá? Variou a temperatura, calor sensível. Variou a fase do corpo,
Lembra que a gente aprende lá ebulição, fusão, solidificação, né? Talvez você já tenha ouvido falar disso, nós vamos ouvir falar disso agora mais para frente nas próximas aulas nossas, e nós vamos ver também essa situação. Então o que a gente percebe? Que o calor latente há a troca de estado físico da matéria. E o calor sensível apenas troca na temperatura, a variação apenas na temperatura, só como informação, tá bom? Bom, falamos do que? Quantidade de calor, da massa, do calor específico do corpo e o ΔT. Geralmente vocês vão encontrar em alguns livros aí o ΔT igual ao Δθ. O que é o θ? Θ é aquela letrinha grega, né? O delta é outra letra grega que para nós em física indica variação. E aí eu costumo usar o ΔT, o T maiúsculo, certo? Tá? Para não confundir com o tempo, que é o T minúsculo. Tá? Mas a maioria dos livros, eles utilizam os dois. Mas você pegou lá uma prova e na prova vem a indicação da fórmula, você vê o Δθ, não sabe o que é aquilo. Então o Δθ indica essa mesma variação da temperatura. Lembra? Temperatura final menos temperatura inicial. E ela é medida em graus Celsius. Tá? Quando o calor específico, ou quando ele pedir a quantidade de calor em joules, e você tiver as informações no exercício, nós vamos ver isso daí depois, como é que nós vamos trabalhar, tá? Mas costumeiramente nós vamos ter quantidade de calor em calorias, massa em gramas, temperatura, a variação dela em graus Celsius, e o calor específico em calorias por gramas vezes graus Celsius. Pessoal, ok até aqui? Então nós vamos fazer agora alguns exemplos para que a gente possa entender melhor aí o conteúdo e aplicar essas informações dentro de atividades do nosso cotidiano. Fechou? Valeu então, um abraço para vocês. Volto já com a resolução de alguns exemplos e exercícios.